Jesus, o Rei bondoso que nos encontra. Jesus, o Rei bondoso que nos encontra. Eu queria que você abrisse comigo 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado. Segundo Samuel, desculpe, eu falei Reis, né? Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4, me perdoe. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jizreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Amém? Essa é uma história muito conhecida. Com certeza você já ouviu mensagens sobre Mefibosete. Eu já ministrei sobre Mefibosete antes, mas Deus colocou novamente no meu coração essa mensagem. E eu creio que Deus tem algo para falar com muita gente aqui. Amém? Então aqui nós vemos na história que Jonatas, que era filho do rei Saul, lembrando que o rei Saul, quando o povo de Israel estava lá sendo apenas direcionado por Deus, por profetas, por juízes, lá na frente eles disseram: Ei, Samuel, a gente quer um rei como as outras nações têm. As outras nações têm um rei. Por que a gente não tem um rei? A gente quer um rei de carne e osso, roupinha de rei, coroa de rei, carruagem de rei, castelo de rei. A gente quer um rei para a gente poder ver, né? Aquele nosso desejo de ver para crer, de botar nossa fé em algo visível. Então o povo de Israel passou por isso também. Eles quiseram ter um rei e Deus deu um rei para eles. Deus ungiu Saul, né? Saul, que estava procurando as jumentas lá do seu pai, acabou sendo ungido como o primeiro rei de Israel. Era um rei muito forte, muito capacitado, e era bonito também. A Bíblia diz que do ombro para cima, não sei como é que era para baixo, né? Do ombro para cima, não tinha homem mais bonito do que ele em Israel. Então, se alguma série aí mostrar um Saul bonito, realmente condiz com a verdade. Ele era um homem bonito, alto, não tinha ninguém mais alto que ele em Israel. Mas, o coração dele se distanciou de Deus. Ele começou bem, foi cheio do Espírito Santo, foi ungido para uma tarefa, ganhou de muito, venceu muitos inimigos de Deus, mas o seu coração se rebelou contra o obedecer a Deus. E Deus mesmo disse através de Samuel que era melhor obedecer do que sacrificar, que não adiantava ele fazer as coisas conforme dava na cabeça dele, mas que ele deveria obedecer a Deus, que a bênção de Deus está em obedecer. Eu não estou entendendo, mas Deus falou: obedeça porque vai dar certo, porque você está enxergando aqui, Deus está enxergando lá, onde você não está vendo. Ele está enxergando o final da história. E a mesma coisa, por que Deus olha para você e aposta em você? Porque quando Ele vê você, você olha no espelho e você se vê como o drogado desse momento, a angustiada desse momento, a pecadora desse momento, o pecador desse momento, né? Você se vê como o homem cheio de traumas desse momento. Ele não, Ele está vendo você transformado lá na frente. O que você pode ser, se você realmente acreditar no que Ele está vendo. Então Deus nos convida basicamente pela fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, a dizer: ei, olha lá na frente e acredita no que eu já estou vendo. Eu estou te vendo pregando, mas eu não posso, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas eu já estou te vendo pregando. Acredita na tua versão lá da frente. Sabe aqueles filmes em que a versão do futuro vem dizer para a versão do passado: ei, cabeção, tu vai se tornar nisso aqui, né? Saiu até um filme recente aí, Projeto Adam, eu acho que, né, que ele vem do futuro, fala com a versão dele: eu vou ficar forte assim. O menino diz assim, né? Ele diz: sim, você vai ficar forte assim, musculoso. Uau! A versão do futuro vem dizer para a versão do passado que um dia ela vai ficar bombada. Já pensou, Glailson? Vem o Glailson do futuro e diz assim: continua correndo. Corrida do líder, corrida não sei o que, de todos os supermercados. Corre, corre, Glailson, que tu vai ficar bombado, né? Eu queria receber a visita do Jean. Você vai ficar cabeludo.
Porque Jesus ainda ressuscita cabelos. Não, ressuscita corações, irmão. Mas Deus, Ele faz basicamente isso. Parece uma brincadeira, mas Deus faz isso. Ele diz, ei, eu estou vendo a Jaque lá da frente. Acredita na Jaque de 2000 e não sei quanto. Tu acredita, né? Se tu acredita, se tu entra na de Deus e acredita no que Ele está vendo, irmão, ninguém segura esse bebê. Ninguém segura esse irmão. Porque daí Deus está dizendo para ele, olha, eu estou te vendo lá na frente. Tu está vendo agora. Eu estou enxergando o futuro como uma janela aberta. Basicamente isso. E Saul não entendeu isso, que ele deveria obedecer e que teria um resultado bom. Ele teve um filho, Jonatas, que mesmo vendo as loucuras do seu pai, não se corrompeu como Saul. Muito pelo contrário. Ele acabou protegendo Davi quando Saul perseguiu Davi durante muitos anos, mais de uma década perseguindo Davi. Jonatas protegeu, e a Bíblia diz que Davi conectou o seu coração numa amizade tão linda, uma comunhão tão grande, tão fraterna com Jonatas, que ele o amava como um irmão, como alguém que realmente se importava com ele. E esse Jonatas teve um filho, que a Bíblia descreve, que se chamava Mefibosete, que na língua original significa o espalhador de vergonha. Nome bonito, né? Espalhador de vergonha. É isso que significava Mefibosete, Mefiboshet no hebraico. E ele era o espalhador de vergonha. E a Bíblia diz aqui nessa história que nós lemos, que ele, quando era pequenininho, 5 aninhos de idade, a ama dele ouviu que eles tinham perdido a guerra, e ela ouviu a notícia, o seu pai Jonatas morreu, e o seu avô havia morrido também. Então ela pega o menino no colo, provavelmente uma escrava da família, sai correndo, e quando ela corre, talvez ela tropece e deixa o menino cair. O menino, quando cai, quebra os 2 pés e fica aleijado. E dali para frente, continua a história de Mefibosete. Mefibosete foi um menino que foi criado para ser rei, porque ele era da linhagem real. Saul era rei, Jonatas seria o rei, Mefibosete também seria rei. A linhagem dele, ele nasceu para ser o rei, mas agora ele estava com 5 anos, aleijado dos 2 pés, totalmente dependente de alguém para cuidar dele. E a Bíblia diz que ele não ficou largado como mendigo, né? Alguns pregadores dizem, e ele virou um mendigo. Não, ele não virou um mendigo. A Bíblia diz que ele foi, lá em 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1 ao 13, você vai ver o que aconteceu com Mefibosete, né? Diz que um dia, Davi disse assim, será que existe alguém da casa de Saul para que eu faça bem por amor a Jonatas? Olha bem o que ele disse. Será que tem alguém que seja parente do rei Saul, que eu possa fazer algo por ele, misericórdia por ele, por causa de Jonatas, não por causa de Saul, mas por causa de Jonatas. Apesar de Davi elogiar Saul, mas ele estava fazendo pelo amor que ele tinha a Jonatas. E a Bíblia diz que o servo Ziba, né, conta a história dizendo, olha, tem um menino, tem um homem já na verdade, que ele é neto de Saul, filho de Jonatas. Mas só que ele é aleijado dos 2 pés, e ele está morando na casa de um homem chamado Maquir, né, filho de Amiel, e ele está morando lá e ele está sendo cuidado lá, mas ele mora num lugar afastado chamado Lodebar, né, ele mora numa cidade chamada Lodebar. E a Bíblia nos mostra aqui então que depois que ele quebrou os seus pés, ele teve os seus pés quebrados, na verdade ele não quebrou os seus pés, teve os seus pés quebrados por causa desse acidente, ele foi morar numa cidade chamada Lodebar, que era uma região de montanhas, né, que significa sem palavra ou sem pastagem. E um homem chamado Maquir, que pelo jeito tinha condições, administrou os bens da família dele, né? Tanto que o nome dele já dá uma dica, Maquir significa permuta, né? Então ele fez uma troca, eu cuido do seu filho e tal, desfruto também dos bens. E ele acabou cuidando de Mefibosete. Então nós vemos que Mefibosete não ficou largado. Muita gente prega, ele ficou largado e não sei o que. Não, mas ele ficou longe do seu propósito, que era ser rei. Porque seu avô morreu e seu pai morreu na batalha contra os filisteus em Israel. Então ele acabou ficando sozinho, né?
acabou ficando sozinho e criado por uma pessoa que não era seu familiar. Era apenas alguém que foi contratado para cuidar dele. E a Bíblia diz que um dia, Davi pergunta, será que tem alguém da casa de Saul que eu possa fazer o bem, que eu possa fazer beneficência? No original significa que eu possa estender misericórdia graciosa. A mesma palavra que se usa em Salmos, no Salmo 23, que diz assim, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor. Essa palavra misericórdia significa misericórdia graciosa. Será que tem alguém que eu possa tirar lá de baixo, colocar no meu coração e tratar com graça? É isso que ele estava dizendo. Será que tem alguém da casa de Saul, por amor a Jonatas, que eu possa pegar lá de baixo, da escuridão, colocar dentro do meu coração misericórdia e tratar com graça, como se fosse meu? Olha, o coração de Davi. Aí o Ziba conta a história para ele dizendo de Mefibosete. E Deus, essa figura, né, de Davi chamando, diz no versículo 6, segundo Samuel 9:6 diz, e vindo Mefibosete, né, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. Ele disse, eis aqui o teu servo. Ele disse, eu sou teu servo. Porque Davi, vamos pensar, gente, Saul tentou matar Davi por dezenas, centenas de vezes. Ele passou a espada perto de Davi por dezenas de vezes. Deus livrou Davi. No livro de 1 Reis, 2 Reis, você vai ver toda a história de Davi fugindo de Saul. 1 e 2 Samuel, Crônicas também fala um pouco disso. Você vai ver ele fugindo. Saul tentou matar. Foi uma perseguição por mais de década. E de repente Davi quer fazer misericórdia. Mefibosete talvez ficou desconfiado na hora. Ih, agora eu vou. Eu sou parente, eu sou daquela linhagem, agora ó. Então quando ele chegou diante de Davi, eis aqui o teu servo. Ele fez a mesma coisa que os irmãos de José fizeram quando José trouxe, né? Ele disse assim, eu sou José, eis aqui os teus servos, faz qualquer coisa com a gente, só não mata a gente, né? Só não me mata, eu te sirvo, pode pedir o que quiser, é açaí grosso, 12% de sólido, eu vou buscar para ti meia-noite, qualquer lugar, eu chamo o Johnny, acordo ele e vou buscar para ti. É o quê? É uma comida especial, eu faço para você, é para limpar o banheiro, eu limpo, eu sou teu servo. Porque ele não queria o quê? Morrer. Porém, Davi disse, não temas. Eu não sei quanto a você, mas eu já ouvi essa frase em algum lugar, diversas vezes. Mulher, não temas. No meio da tempestade, não temas. Caminhando sobre as águas, não temas. A mulher do fluxo de sangue, não temas. A mulher com o filho que estava morto, não temas. Não temas. Jesus atravessa a parede, chega no meio do não temas. Não temas. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a minha mão direita de poder. Não temas, é uma das frases preferidas de Deus. E toda vez que Deus repete uma frase, é porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos ouvir. Se Ele diz não temas, é porque nós somos não temosos, mas temerosos. Nós somos medrosos, a gente fica com medo fácil. Hoje de manhã falando com um pastor e dizendo para ele, quando a gente é chamado de ovelha não é elogio. A ovelha é um animal assustado. O pastor dá uma viradinha, ela não percebe o pastor, ela começa bé, 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 desesperada. Ela fica louca, onde é que está meu pastor? Ele está logo ali, mas ela não viu, de repente ela não se virou direito, não percebeu a presença dele, ela já fica com medo. Deus faz 957 milagres para você. E de repente, quando numa situação você não está percebendo como Ele está trabalhando, bem-vindo à escola de Deus, você começa a dizer, cadê o meu Senhor? Cadê Deus nessa situação? O Senhor me abandonou, me deixou. Aí Ele chega, Ele poderia dizer, ei rapá, estou aqui rapá, acorda. Ele diz, não temas, não temas. Eu sei por que eu te chamo de ovelha, porque você é medroso mesmo, mas eu te entendo, não temas, não temas. É o que Ele mais fala. E Ele diz, não temas, porque de certo eu usarei contigo de beneficência. A mesma palavra, Ele diz assim, eu vou derramar sobre você misericórdia.
Não precisa ter medo, eu não vou te matar, eu não vou te abandonar, eu vou te pegar de onde você está, colocar você dentro do meu coração e te tratar como meu, sabe? Como um filhinho. Eu me lembro quando eu peguei o Micael a primeira vez no colo. Eu não sabia nem segurar direito. Era eu e a dona Regiane transferindo um para o outro para não dormir no quarto, né, dona Regiane? E a dona Regiane, acorda, Jean, não deixa o menino cair. E eu dizendo, dona Regiane, acorda. E eu ali olhando para ela, quando ela fazia assim, eu, Jean. E ela mesma, Jean. Mas quando eu peguei aquele menininho de 3 quilos 130, naquela balança, eu peguei assim e segurei, sabe? Veio uma graça sobre nós. Se eu, Jean, cheio de falhas, de erros, de um coração tão pequeno, consigo amar uma pessoa assim, imagine Deus quando pega a gente no colo. Davi, ele tinha esse coração, a Bíblia diz que Deus colocou sobre Davi um coração segundo o coração dele, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele conseguia enxergar como Deus enxergava. Ele poderia ter matado, mas ele olhou para aquele homem e disse assim, eu vou estender para você misericórdia, eu vou te colocar aqui no meu coração e vou tratar você como... E ele disse assim, por amor a Jonatas, o que eu fiz pelo seu pai, eu vou continuar fazendo, porque assim como Deus abençoa o pai e abençoa os filhos e os filhos dos filhos, ele entendeu que ele precisava derramar aquela misericórdia. E ele diz ainda, eu restituirei a você as terras de Saul. O que você perdeu, você poderia ter morrido, mas na verdade eu vou te tratar como meu, vou te restituir o que você perdeu. Eu vou restituir, porque Deus é um Deus de restituição. Nos anos 2000, mais ou menos, a gente cantava muito aquela música Restitui, né? Eu quero de volta o que é meu. Essa não é a atitude certa. A atitude certa é se humilhar diante de Deus. E Ele restitui, porque Ele é um Deus de restituição. E Ele diz, eu vou restituir. Ele diz assim, a pessoa que achava que não tinha nada, de repente fica rica do nada. Parece a nossa história, né? A gente achava que a gente nunca ia sentir mais a vida, que aquela tristeza ia destruir nosso coração, que nunca mais a gente ia sentir aquela alegria de viver novamente. De repente a gente fica rico. É alegria, 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 alegria. Paz, paz, paz. O coração fica leve, a vida começa, eu começo a dizer, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, eu estou sentindo uma alegria. Era para eu estar agora com a crise de ansiedade, ataque de pânico. Mas eu estou de boa. O que está acontecendo comigo? É isso aqui, ó. Quando o rei te chama, de repente você fica rico. De repente começa a vir tesouros para o seu coração que você nem imagina. Aí eu estou com vontade de rir. E não é mais rir de nervoso não, sabe aquela... A pessoa está nervosa, rindo assim, de tão nervosa que ela fica. Não, não, é riso de alegria mesmo. Vem uma alegria sobre o nosso coração. E do nada, uma hora você estava lá tentando tirar a sua vida. Agora você não quer mais largar essa vida por nada. Como é que pode isso? Porque o rei, quando chega, de repente, aquele que se achava que estava morto, que achava que estava pobre, que achava que estava abandonado, ele restitui tudo. Ele coloca em lugares onde a gente nem imagina. E ele diz ainda, e de contínuo comerás pão na minha mesa. Um homem que estava largado, esquecido, porque ele era rico, filho de reis, e foi colocado num lugar afastado. E a palavra Lodebar, a cidade onde ele foi morar, significa sem palavra, sem assunto. Lodavar, davar significa palavra. E ele ficou num lugar onde não tinha mais assunto, não tinha mais comunhão. Ele foi colocado num lugar bem longe do rei Davi. E de repente o rei, que não tinha mais assunto com ele, por causa das loucuras que o seu avô fez, chama ele para conversar. Quer ter assunto com ele. O que Jesus viu em nós? Por que Ele gosta de conversar comigo? Por que Ele me chama para oração? Se eu não tenho nada para falar por Ele. Se eu não tenho nada, às vezes meu coração está cheio de tanta coisa. A minha mente está pensando tanta loucura, mas de repente Ele vem e diz, Lucifer, Bruno. Aí você diz assim, por que Deus está me chamando? Você já teve essa sensação assim de que, será que é Deus mesmo me chamando? Porque Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que eu estou sentindo.
nesse momento, eu sou a pessoa mais desagradável para ele conversar, mas de repente ele te chama para conversar. Ele te chama de Lodebar, de um lugar onde tu acha que não tem mais palavra, tu acha que não tem mais assunto, não tem mais pastagem. Ele te chama para perto dele e diz assim: ei, não temas, eu vou te trazer de volta, eu vou te chamar de volta. É a bondade. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão, me seguirão por todos os dias da minha vida. A palavra original no hebraico, o Salmo 23 é Artov Vahesed. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão, perseguirão. É como se você dissesse assim: ah, não, eu não acredito que Deus vai vir atrás de mim. E Ele vem. E você olha para trás, a bondade e a misericórdia estão te perseguindo. Você não merecia, mas dá certo. Começa a acontecer coisas na sua vida que você diz: não, Deus sabe quem eu sou, mas por que Ele está me abençoando? É graça, é a graça, é o Rei, é a bondade dEle. E ele foi colocado num lugar assim. Ele ficou lá com um homem que dava tudo para ele. Ele tinha comida, ele tinha onde morar, mas ele estava longe do Rei. Ele estava longe do Rei. Talvez você tinha tudo, talvez a sua vida estava tranquila, aparentemente, mas você não tinha assunto, não tinha palavra, não tinha nada que sustentasse seu coração. Existia uma vontade de você estar perto do Rei. E isso é comprovado porque no fim da história de Mefibosete você vê ele dizendo: ah, como eu estou feliz que o rei voltou para Jerusalém. Ele ficou feliz de ver o rei voltar. Mas Mefibosete foi colocado num lugar totalmente longe do rei. Talvez você estava assim. Você foi colocado num lugar longe. Mas não foi porque você quis. Foi porque alguém quebrou os seus pés. Talvez uma situação quebrou os seus pés e te deixou paralítico. Você, depois daquela separação, você nunca mais conseguiu caminhar de novo. Depois daquela decepção com seus filhos, você nunca mais conseguiu caminhar de novo. Depois daquela doença que você enfrentou tão difícil, você nunca mais conseguiu caminhar de novo. Você só se arrastava, mas você não conseguia chegar no Rei. Você não conseguia mais chegar. Eu não sei o que quebrou os seus pés. Eu não sei o que te parou. Eu não sei em que fase da sua vida alguém chegou e falou uma palavra que feriu tanto, você quebrou teus pés e você nunca mais conseguiu andar. Quantos aqui são gratos pelos pés que Deus te deu? Você já parou para pensar? Eu queria que você sentisse seus pés um pouquinho aí. Onde você está, sente seus pés. Faz assim, ó. Aí onde você está sentadinho mesmo, bate os pés no chão, bate com força aí, vai. É uma bênção ter pés, não é? Pés que funcionam, glória a Deus. Que bênção. E a gente não para agradecer a Deus, né? Deus, obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Deus, obrigado, 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 obrigado. A gente não sapateia. E deveria ser. Porque a Bíblia diz que quando João e Pedro estavam voltando da oração, tinha um paralítico na entrada do portão chamado Formosa, lá em Jerusalém, e ele estendeu a mão e disse: me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Como diz aquela canção. E ele disse: não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que esse homem, quando chegou no templo, ele não ficou assim: graça e paz, porque a família, porque a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Não, ele saiu assim. E todo mundo perguntava: o que aconteceu com você? Eu digo: quem fez isso por você? Eu não sei, eu só sei que eu não andava. Vocês não lembram de mim? Olha aqui, ó. Ele devia fazer É isso. Porque Jesus restaurou ele. Eu não sei quem quebrou seus pés, mas eu sei que nessa noite o Rei está chamando você de volta. Talvez você não está conseguindo chegar. Depois a gente lava essa calça, tá, amor? Fica tranquila. Talvez você não está conseguindo chegar. Você não consegue chegar. Mas o Rei mandou buscar você de van, lá no Cupiúba. E hoje você vai sair daqui andando. Você vai sair daqui andando.
Porque não foi você que chegou, foi Ele que te trouxe. Foi o Rei que mandou você buscar. Você achou que ia ficar enfiado naquele buraco, num lugar sem palavra, num lugar sem alimento, num lugar sem esperança. Mas o Rei mandou te buscar. E Ele foi te buscar na carruagem dEle. Aí você chega e diz, eu acho que Ele vai dar só uma palavrinha comigo. Eu acho que Ele vai ficar só um tempinho comigo. Porque na minha vida, todos os relacionamentos foram só ficadas. Ninguém quer ficar comigo. Ninguém quer cuidar de mim. Ninguém quer estar perto de mim. Você está redondamente enganado. Existe um homem, um carpinteiro de Nazaré, o Rei dos Reis, o nome mais lindo que eu conheço. Ele não quer ficar só um pouquinho com você. Quando ele subiu, os discípulos disseram, acabou, agora acabou. Ele foi, ele era tão lindo, ele era tão especial. Quando ele falava, o nosso coração se aquecia. Aí ele disse, ei, parem de lamentar, o anjo falou. Ei, os dois anjos falaram, para de lamentar. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele vai descer da mesma forma. E eu imagino, nas entrelinhas, que Ele disse, lembrem-se do que Ele falou. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que eles obedeceram. E eles talvez estavam lá dizendo, como eu sinto saudade de Jesus, como eu sinto falta do Rei. Era tão bom quando Ele falava. Porque coisa boa é a gente ouvir alguém cheio de Jesus, né? Agora imagine ouvir Jesus cheio de Jesus, né? Já pensou? Ouvir o próprio Jesus falando. O coração não aguenta, Manasa. Sabe? Quando Ele fala com a gente desarma na hora. Qualquer jumentinho diz, pode ir cavalgando por mim, entrando em Jerusalém. Eu sempre falo da canção que eu cantava na escola dominical com as criancinhas na Assembleia de Deus. Jesus tinha um burrinho, o burrinho era brabinho. Jesus montou no burrinho, o burrinho ficou mansinho, ficou mansinho, ficou mansinho. A gente fica mansinho na hora. Ele chega. E eles estavam todos reunidos dizendo, que saudade de Jesus. Aí ele disse, vocês estão com saudade de mim? Eu vou resolver isso agora. Um som vindo do céu, como que o de um vento impetuoso, tomou todo o lugar, e línguas como que repartidas de fogo desceram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E até hoje o Espírito Santo está em mim, está em você, está em nós. E quando a gente olha para dentro da gente, a gente não pode mais dizer, eu estou sozinho. Eu sempre tenho um amigo dentro de mim. A Bíblia chama ele de Paráclitos, consolador, encorajador. Aquele que diz para mim, ei, bora continuar. Coisa boa é fazer caminhada com gente que te encoraja, não é? Não, vamos andar mais 1 quilômetro, né, Núbia? Vai, Glailson. A Núbia foi jogando pedra no Glailson. Vai, Glailson, que tu vai conseguir. E depois o Glailson inverte e joga. Vai, mulher, vai. Encorajador. O Espírito Santo, ele vai atrás da gente dizendo, ei, eu não vou aguentar. Ele vai, eu vou te pego pelo braço e vou. Vamos, tu vai. E ele vai levando a gente. Agora a gente não fica mais sozinho. A gente não pode mais dizer que o Rei não está com a gente, porque agora o Rei não está na nossa barriga, o Rei está no nosso coração. Antes a gente achava que tinha um Rei na barriga, não é? Mas não deu certo. A gente precisava mesmo era do Rei no coração. O Rei no coração. E a Bíblia diz que Davi olhou para ele e disse assim, eu vou te tratar com misericórdia. Todo mundo só cuidou de você porque você tinha dinheiro agora. Todo mundo se aproximou de você só pelo que você tinha. Eu não estou chegando para te pedir nada. Na verdade eu cheguei para te dar. Como disse o apóstolo Paulo, nas palavras do nosso Senhor Jesus, que a bênção está maior no dar do que no receber. Ele mesmo chegou e disse, deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. E o rei chega e diz, Maquir cuidou de você porque provavelmente pagaram para ele cuidar de você. Ziba, a mesma coisa, né? Outros servos cuidaram de você do mesmo jeito. Agora não, eu, o rei, vou cuidar de você.
E ele diz, eu vou estender misericórdia, eu vou restituir as terras, e o melhor de tudo, você vai comer na minha mesa. Na minha mesa. E eu queria pedir os voluntários aí que trouxessem uma mesa de plástico para mim, rapidamente aqui depois, com uma toalha. Qualquer toalha, pode ser qualquer cor. Eu vou continuar ministrando aqui, e uma cadeira de plástico, tá? Mesa de plástico, cadeira de plástico e uma toalha. Me veio isso agora no coração. Ele diz, você vai comer da minha mesa. Então Mefibosete não só saiu de um lugar totalmente escuro, totalmente longe, mas Jesus, o próprio rei Davi disse, ó, você vai comer comigo, você vai comer a minha comida. E você de repente está lá comendo aquela sua comida, né? Sem graça, e de repente você chega naquela mesa gigante, que faz curva, servos e mais servos servindo você. Pode ser aqui assim, ó, mais ou menos aí, obrigado. Você está lá naquela mesa comendo uma comidinha mais ou menos assim. E de repente você entra num banquete de tanta comida. Você não sabe nem como comer algumas comidas, né? Tem lagosta na mesa. Você está, como é que eu faço isso? Como é que eu como isso? Quebro ou não quebro? O que eu faço? Como é que eu faço? E de repente ele te coloca na mesa. E você começa a comer a mesma comida do rei. E ele saiu de Lodebar, um lugar tão afastado, e foi para Jerusalém. Lodebar significa sem palavra. E ele foi para Jerusalém, habitação de paz. Quando Jesus chega, quando Jesus te chama, num momento você está num lugar onde você não tem palavra, onde você não tem vida, onde você não sente mais nada, nem alegria no seu coração. E você de repente é transportado para um lugar de paz. E todos os dias, esticadinha, pode deixar, abertona assim, ó, isso. Bem com as beiradas assim, glória a Deus, que mesa do rei. E de repente você está num lugar como Jerusalém, uma habitação de paz. E ele ainda disse, Ziba, você que deu a informação, você vai servir ao Mefibosete, todos os seus filhos. E Ziba não perdeu tempo, ele entendeu que era crescer e multiplicar. E tinha 15 filhos, e acho que 20 servos, né? E ele, todos os seus filhos vão servir o Mefibosete. Mas ele não vai morar com você. Ele vai comer na minha mesa, ele vai morar comigo, ele vai estar aqui, ó. Na hora do almoço, vão chamar o Mefibosete, vem comer. Mefibosete poderia estar lá naquele lugar. Hoje, você já parou para pensar o que Jesus fez na sua vida? Você poderia estar, nesse momento, comendo fantástico. Já pensou? Caldeirão domingão não sei nem, toda hora troca agora, né? Domingão do Hulk ainda, eu acho? Não sei. Domingão do Hulk, que era do Faustão, não sei. Você poderia estar isso, ouvindo um monte de coisas que não te trariam alegria, mas você está aqui, ó, nessa casa, com o seu coração mexendo, recebendo a presença do Espírito Santo. Ele te transportou de um lugar sem comida para uma habitação de paz. Mas o mais lindo de tudo, que eu acho que para mim é a mensagem mais linda de tudo, é que Mefibosete sentou na mesa do rei. Mas a Bíblia não diz que ele foi curado da sua paralisia. Ele continuou sendo um homem deficiente. Aquilo que aconteceu com ele lá no passado ainda deixou uma marca física nele. Ainda deixou algo que impedia Mefibosete de chegar a muitos lugares, de fazer muitas coisas. E ele continuava, mesmo tendo o favor do rei, sendo um dependente. Tanto que lá na frente Ziba tenta passar a perna em Mefibosete, tenta enganar Mefibosete, porque Davi diz que quando Davi fugiu de Absalão e foi para outra região, Ziba pegou os jumentos, carregou com quase 4 litros de vinho, 100 cachos de uvas passas, mais umas 100 frutas tropicais de verão, e levou lá para o rei Davi. E Davi disse, ué, mas tu não trabalha para o Mefibosete? Cadê o Mefibosete? Você deveria ter trazido ele aqui. Não, ele ficou lá em Jerusalém. Ele disse, agora com o Absalão, eu vou ser promovido, né? Era tipo um momento político. Eu vou ser promovido. Absalão vai restaurar o reino que era do meu avô Saul. Era mentira. Mefibosete nunca disse isso. Isso você encontra em 2 Samuel, capítulo 16, depois você lê em casa, 2 Samuel capítulo 16, você vê que Ziba tentou enganar o rei Davi dizendo, Mefibosete nem quis vir para cá,
Não, ele que deixou Mefibosete para trás. E por causa disso, Davi, o rei, criou uma ideia de que Mefibosete o havia traído. E no capítulo 19 de 2 Samuel, você vê Mefibosete dizendo, ele não havia lavado os pés, que era um símbolo de humilhação, não havia cortado seus cabelos, nem feito a sua barba, e ele foi se encontrar com Davi. E Davi, ele disse, meu rei. E Davi disse assim, e aí, por que você não veio quando eu estava fugindo de Absalão? Ele disse, meu senhor Ziba me enganou, o meu servo me enganou. Ele me enganou e disse que me deu uma desculpa e acabou indo na frente. Aí Davi disse, não, que história é essa? Ele disse, não, ele me enganou, fez isso, e contou toda a história para Davi. Davi ficou ainda meio ressentido e disse, esses bens que eu havia dado para Ziba, porque quando Ziba enganou Davi, Davi deu todos os bens de Mefibosete para Ziba, e de Ziba fez, fiquei com tudo. E agora Davi deveria ter restituído tudo a Mefibosete, mas ele disse, não, agora você reparte metade, metade. Metade para você, metade para Ziba, e te vira com teus negócios aí. Olha o que Mefibosete disse, mesmo sendo repreendido pelo rei. Ele diz assim, versículo 30 de 2 Samuel 19, 2 Samuel 19, 30. E disse Mefibosete ao rei, tome ele também tudo, pois eu já vi o rei, meu senhor, em paz na sua casa. Mefibosete não estava preocupado com nada, com bens, com posses. Ele só queria estar perto do rei. Se para ficar perto do rei eu preciso perder tudo, que seja. Mas eu só quero ficar aqui, nesse lugarzinho, na tua presença. Nessa noite Deus está perguntando, ei, tu não está com saudade de mim não? Desse jeito Ele está falando contigo, com esse sotaque. Não está com saudade de mim não? Você não está com saudade? Há quanto tempo você está preso nessas coisas? Preso nesse trabalho, preso nesse relacionamento que só te deixa longe de mim. Ei, Mefibosete, que não conseguia nem andar, entendeu que era melhor estar perto do rei do que ficar se envolvendo com essas tramas aí fora. E o mais lindo de tudo é que todas as vezes que Mefibosete sentava na mesa do rei, a sua deficiência desaparecia. Quando você senta na mesa de Jesus, Ele não olha as suas deficiências. Ele parte o pão e dá para você. Eu não sei como foi que você quebrou seus pés. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é a sua deficiência emocional, física, espiritual. Mas na mesa do rei, a toalha cobre as suas deficiências. Não aparece mais nada. O que importa, é o rei. Estão pegando tudo que é meu. Estão passando a perna em mim. Estão falando um monte de coisa a meu respeito. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de você. A mesa do rei é onde tem o cuidado. Tem misericórdia. Tem restituição. E tem o pão que alimenta verdadeiramente. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come de mim nunca mais terá fome. Se você está com sede, eu sou a água da vida. Mas eu tô morto. Eu cheguei nessa igreja, eu não estou sentindo nada. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? O rei está te chamando nessa noite. O rei Jesus, Ele te viu nesse lugar onde você está insistindo em ficar. A carruagem já chegou até você. Você só fica nesse lugar sem palavra, nesse lugar sem pastagem, sem comida, sem direção. Você só fica nessa depressão se você quiser. Hoje à noite a carruagem do rei está na entrada da sua miséria. Ela está na entrada da sua escuridão, no lugar onde te jogaram. Não foi nem culpa sua. Te jogaram lá. Você só fica aí se você quiser. O rei está te chamando. Saia, eu quero te levar para Jerusalém.
Eu quero te pegar com a minha misericórdia, te colocar no meu coração, te tratar como meu, restituir o que o inimigo roubou, o que o cortador, o que o destruidor, o que o migrador e o que o devorador comeram. Ele quer restituir nessa noite. A sua saúde emocional pode ser restituída nessa noite. O seu casamento, você não precisa nem esperar chegar o SOS Casamento, já pode acontecer um milagre aqui, ó, agora, porque a carruagem do rei tem lugar para todo mundo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele disse, e você vai achar descanso, descanso para a sua alma. Mas você pode ficar escondido em Lodebar, ou sentar numa mesa, aonde o rei não vai julgar a tua deficiência. O rei não vai olhar. Você vai dizer, Jesus, mas eu tenho tal coisa. Ele diz, não estou vendo. E essa toalha aqui foi perfeita, meninos. Perfeita. Porque essa toalha mostra que o sangue de Jesus nos cobre de todas as nossas deficiências, de todos os nossos pecados. E a gente pode ficar tranquilo, porque quando Deus olha para nós, Ele só vê o sangue, Ele só vê o sangue. Ele não vê mais defeito, Ele não vê mais pecado, Ele não vê mais nada, Ele só vê o sangue. É impossível. Até a minha pasta está coberta com sangue. Essa pastinha é uma benção, irmão. Aqui está muitas lágrimas aqui dentro. A Lenara que sabe. Tem muitas lágrimas aqui, ó, vermelhinha aqui, ó, do sangue de Jesus. Ele olha para você, Ele só vê o sangue. É impossível o Pai não te amar. É impossível o Pai não te amar, porque quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Por isso que eu queria que você ficasse de pé nessa noite. E eu queria que você tomasse uma decisão nesse lugar. Ou você fica nesse lugar aonde te jogaram, depois que quebraram os seus pés. Talvez você já se acostumou com esse lugar. Talvez a sua autoestima já foi para o lixo. Você, assim como Mefibosete, você chega diante de Jesus e ao invés de você dizer, Jesus, eu creio no que tu fizeste por mim, você diz para ele o mesmo que Mefibosete diz, quem sou eu? Um cachorro morto para o Senhor lembrar de mim, para o rei lembrar de mim. Talvez você olhe para você e dizer, eu? Deus pode abençoar a Elaine, pode abençoar o Bruno, pode abençoar a Núbia, o Arthur, mas eu não. Eu sou um cachorro morto. Eu sou pior do que uma coisa largada na estrada. A minha vida está tão quebrada, que quando Jesus olhar, Ele vai dizer, não dá não. Você não conhece Jesus, o Jesus que ressuscita mortos, o Jesus que transforma água em vinho. E o mesmo que Jesus que transforma água em vinho, Ele transforma mágoa em vinho também. Eu não sei o que o seu coração vem carregando todo esse tempo. Eu não sei que dores você tem carregado. Eu não sei onde foi que você quebrou seus pés. Mas nessa noite, eu quero que pela fé você entre na carruagem do rei e venha até aqui à frente. Vai ser ministrada uma canção. Enquanto é ministrada a canção, eu quero que você, do jeito que você está, se você não tiver coragem, peça para alguém aí do seu lado, me leva lá que eu não estou dando conta, eu não tenho nem força para ir lá, alguém vai te levar. Você levanta a sua mão que alguém vai te levar. Vem aqui para frente. Nessa noite, você pode sair de um lugar sem palavra para a habitação de paz, porque o rei está te chamando nessa noite. É o Rei Jesus, não é o convite do Jean, não é a palavra da família debaixo da graça, é o Rei Jesus que está te chamando nessa noite. Eu não saí da minha casa para entregar recado, eu saí da minha casa para falar. É um mendigo que achou um pão e está avisando os outros mendigos. É isso que é o Evangelho. Um dia eu estava com fome e eu encontrei o pão. E nessa noite você pode sair daqui, ou com fome, ou com a barriguinha cheia do pão da vida, porque o rei está te convidando para a mesa. Venha para cá, não demore, venha para cá.